Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja nos recorda a morte do Senhor, o bom Deus, que assume a nossa condição para nos devolver tudo aquilo que havíamos perdido. Tudo aquilo que havíamos perdido por escolhermos o pecado e escolhermos caminhar distante de Deus. A Igreja, ao nos memorar, ao nos fazer lembrar a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja tem uma finalidade, que consiste em nos fazer pensar qual foi o preço da nossa salvação. O preço da nossa salvação foi a morte do Senhor, o preço preciosíssimo. Ele morreu para que nós pudéssemos nos salvar. Ele morreu porque assume a nossa condição pecadora. Ele morreu porque, mesmo sem pecar, se fez pecado para que nós pudéssemos aos céus chegar. A Igreja não comemora a morte de Cristo como um troféu. Isso os judeus fizeram há 2000 anos atrás. A Igreja celebra, a Igreja rememora, mas com o coração contrito e piedoso, olhando a condição cruel do homem, que não se deixa abrir à graça de Deus. Por quê? Porque o homem, quando se fecha à graça de Deus, ele é capaz de realizar as maiores atrocidades, os maiores crimes, porque está fechado para Deus. Mas quando o homem se abre à graça de Deus, acontece como que um arrobo do Espírito Santo, e aquela criatura carcomida se transforma em uma criatura robusta, porque ali Deus habita. Porque o nosso Deus não é um Deus de morte, mas é um Deus de vida. Tudo aquilo que está em Deus tem vida. Tudo aquilo que está distante de Deus morre. Por quê? Porque a morte, ela não é filha de Deus. Porque a morte não foi criação de Deus. Porque Deus não mata. Deus vivifica. Deus dá a vida. Dar a vida é próprio de Deus. Fazer morrer não. Então, é importante que nós católicos tomemos consciência que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo para nós é uma bênção, porque Ele morreu para nos salvar. E nós, católicos, devemos sempre, ao contemplarmos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, tomarmos consciência do preço da nossa salvação. Só que aqui, nós não estamos simplesmente na teologia, na poesia. Nós estamos aqui na concretude da vida. Viemos de Deus, para Deus haveremos de voltar. Só que um trecho das Sagradas Escrituras, hoje do Evangelho de João, eu gostaria de explanar um pouquinho nesse diálogo aqui entre Jesus e Pilatos. Quando Pilatos
ali pergunta a Jesus: então és rei? E Jesus responde: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Qual é o testemunho da verdade que nosso Senhor veio dar? Que o homem, pelo pecado, estava condenado a morrer. E que sua morte vai restituir ao homem a vida que o homem havia perdido. E Jesus continua: todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Meus irmãos, nós estamos no século 21. Nunca se viveu um momento tão dramático da história, no tocante à fé, como o momento em que nós vivemos, onde as pessoas perderam a capacidade de temer a Deus, de servir a Deus, de amar a Deus. 3 verbos que muitos perderam a capacidade de viver na própria vida: temer, servir e amar. Temer a Deus é importante porque é um dos dons do Espírito Santo, o temor a Deus. Não é ter medo de Deus, não. Deus não causa medo a ninguém. Consiste em temer, perder a Deus eternamente. Porque perder a Deus diariamente, nós perdemos aqui e acolá quando nós escolhemos pecar, porque o ato pecaminoso é uma escolha, nós escolhemos, é um ato da vontade. Se eu peco porque escolhi. Se eu escolhi pecar, eu saí da graça de Deus, ou seja, eu perdi o temor pelo Senhor. Eu perdi a noção do perigo. Eu perdi o medo da morte eterna. O inferno, vixe Maria, não fala mais no meu coração. Tantos católicos hoje em dia têm medo do inferno. É impressionante. É como se o inferno fosse uma teoria criada pela igreja para oprimir as pessoas. Não. O inferno existe. E por incrível que pareça, o inferno é fruto da misericórdia de Deus. Mas como assim? Porque aqueles que em vida não quiseram saber de Deus, não poderiam, sob hipótese alguma, serem obrigados, depois de mortos, irem para o céu. Então o inferno é fruto da misericórdia de Deus. Quem em vida não quis saber de Deus, depois de morto não pode ir obrigado para o céu, vai para onde escolheu. Temer a Deus, para nós cristãos, é uma vivência de um dom do Espírito Santo. Por quê? Porque eu não posso tratar a Deus como o meu camarada. Ele é o meu Criador, é o meu Redentor, é o meu Santificador, e eu sou uma criatura adotada por Deus para ser herdeiro da eternidade. Olha que coisa bela. Eu sou criatura, Cristo me faz filho de Deus adotivo, e agora eu tenho parte na eternidade. E agora
eu estou aberto para a eternidade. E agora eu sou chamado a ser um cidadão eterno. Como diz Chesterton, eu sou chamado a ser um cidadão da eternidade. Por quê? Porque aquele que vive em Cristo não morre mais. Porque aquele que vive em Cristo, a morte não tem poder sobre ele. Porque aquele que vive em Cristo haverá de repousar eternamente no céu. Mas para isso, é preciso que eu tenha um coração temeroso de perder a eternidade, de perder a Deus. E a melhor forma que eu tenho de fomentar no meu coração esse temor a Deus é servindo a Deus. Servir a Deus de todo o meu coração, servir a Deus com toda a minha vida, servir a Deus com todas as minhas forças, servir a Deus com a força que vem do âmago do meu ser. Quando eu aqui falo servir a Deus, esse verbo servir, não é só e simplesmente servir a Cristo na sua igreja. Isso aqui é fácil. É servir a Cristo na própria carne. Quando nós católicos devemos viver na graça de Deus, rechaçando o pecado, eu sirvo a Cristo na minha carne, penso como Cristo, ajo como Cristo, entrego a minha vida ao Pai como Cristo, sofro como Cristo, porque amo a Deus. Porque não adianta você vir à igreja, participar de uma pastoral, de um movimento, vir às missas, não faltar, mas não se esforçar para viver espiritualmente unido de um modo perfeito a Cristo, e sempre com reservas. É claro que o serviço na igreja me ajuda a servir a Cristo na minha carne. É claro que quando eu me ocupo daquilo que é sagrado, eu estou rechaçando o pecado. Vejam, às vezes que vocês vêm à igreja, às vezes que vocês estão rezando, às vezes que vocês estão servindo a Cristo na igreja, nem a roubos de pensamentos pecaminosos chegam em vocês. Por quê? Já se diz aquele adágio popular: mente vazia é oficina do diabo. Quando eu me ocupo das coisas de Deus, quando eu me envolvo com Deus, com as suas coisas, eu vou me sacralizando, eu vou me santificando, e vou servindo a Deus na minha própria carne, e vou servindo a Deus de todo o meu coração. E quando eu sirvo a Deus de todo o coração, aí eu chego naquele patamar espiritual de amar a Deus sobre todas as coisas. Temer, servir e amar. E eu só consigo me salvar se eu conjugar na minha própria vida o verbo amar. Quando eu compreendo que os outros dois são 2 degraus para que essa relação com Deus seja perfeita. Quando você peca, quando você cai em pecado, a tua consciência te acusa? Porque tem gente que teme a Deus, serve a Deus, mas não aprendeu ainda a amar a Deus sobre todas as coisas. E a consciência não pesa mais.
quando peca, o pecado é como se fosse algo normal na própria vida. E o pecado não é normal. Tem gente que diz assim: o pecado é humano. Não é não. O pecado é desumano. O humano não pecou Jesus Cristo. O totalmente humano, totalmente divino não pecou. Não é humano pecar, é diabólico. Porque o pecado que nós conhecemos entra na história humana por sedução do diabo, que era um anjo perfeito, por inveja do Filho de Deus. Nós adquirimos o pecado por herança e sugestão do anjo. Por um ato deliberado da vontade, ele sugestionou e Eva aceitou. Ele sugestionou e Eva se deixou seduzir. Ele sugestionou e Eva caiu e se destruiu. Amar a Deus, meus irmãos, deve ser para nós uma carta magna. Devo eu aprender a fazer as coisas por amor a Deus, temendo, servindo, amando. Aprenda a amar a Deus. E eu consigo crescer na amizade com Deus quando eu começo a amar as coisas de Deus. Quando eu começo a fazer na minha vida a vontade de Deus. Quando eu me deixo seduzir por Deus. Quando eu tenho saudade do céu. Quando eu desejo dentro de mim ardentemente ser mais de Deus. É claro que todos os dias se apresentam em nossa frente dois caminhos, como diz a Didaqué, que é aquela catequese antiga dos apóstolos. Todos os dias diante do homem se apresentam dois caminhos, um que leva à vida, um que leva à morte, um que leva ao diabo, um que leva a Deus. E sou eu quem escolho. Vamos escolher a Deus. Muitas vezes vocês pensam que estão vivendo bem porque não têm grandes pecados. Mas muitas vezes se deixam levar por coisas que no primeiro momento parecem não serem maléficas, mas que fazem um mal muito grande à alma. E uma sedução pequena destrói um pouco do amor de Deus em mim. Uma sedução pequena rouba um pouco de Deus em mim. E é aqui o que nós devemos entender. A igreja busca dar testemunho da verdade. Uma verdade que não é mais aceita pelo mundo. Quando o mundo diz, pode trair, pode roubar, pode se prostituir, pode viver a vida do seu jeito, em uns tantos até querendo dizer, olha, Deus não existe mais, isso é balela. Por quê? Porque o mundo nunca aceitou e nunca vai aceitar a verdade que é Cristo. E o mundo nunca vai aceitar, nunca aceitou os cristãos que verdadeiramente temem, servem e amam a Cristo.
É por isso que muitas vezes uma pessoa que quer levar uma vida correta é vista em meio à sociedade como um tabaréu, como um alucinado, como um estranho, simplesmente pelo fato de ser temente a Deus, ou o antipático, ou como dizem, quer ser o bom. E muitas vezes as pessoas têm um respeito humano tão grande que deixam de viver a fé, de defender a fé, de defender a igreja, de defender Jesus Cristo, porque estão fracassadas na fé. E nós temos obrigação de dar testemunho no mundo, em meio ao mundo. Testemunho da verdade que é Cristo Jesus. Vejam as palavras dele no dia de hoje. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Se você é da verdade, você vai escutar as palavras de Cristo. E não vai se deixar levar pelas palavras do mundo, que são palavras que enganam, que são palavras que destroem, que são palavras que nos roubam de nós mesmos e nos roubam de Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, Pilatos, depois de escutar essas palavras de Jesus, Pilatos pergunta a Jesus: que é a verdade? E se vocês olham aqui o texto santo, Pilatos sai ao encontro dos judeus, não dando tempo de Jesus responder. A verdade para nós não é um conglomerado de ideias, de mandamentos, de pensamentos. A verdade para nós não é uma instituição, não são palavras codificadas em um livro. A verdade para nós é uma pessoa. A nossa verdade é Jesus Cristo. E todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Ou seja, e todo aquele que pertence a Cristo, escuta a voz de Cristo. Agora, como é que pode os católicos que tomam parte no corpo de Cristo, que foram feitos filhos de Deus, ao invés de escutarem as palavras de Cristo, deixam-se levar pelas palavras do mundo, que tem como objetivo destruir e descredibilizar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, tanto ainda teríamos para falar da liturgia de hoje. Mas eu quero terminar a minha prédica de hoje com um pensamento de nosso Senhor Jesus Cristo aqui. Quando ele, se deparando com aquela situação toda ali, ele diz de um modo tão simples: tudo está consumado. Ou seja, o reino de Deus a partir de agora vai chegar, porque eu vou morrer para salvá-los. Porque eu vou morrer para salvá-los. Eu perguntava a alguns hoje assim, pensando nessa homilia, eu perguntava assim: por que o amor foi condenado? E a resposta é muito mais óbvia do que a gente imagina. O amor, que é Cristo, foi condenado porque amou. Ou seja, condenaram o amor porque ele amou. Condenaram um inocente que quis nos salvar e nos salvou com o sangue que, ao verter da cruz,
com a água que ao verter da cruz, nos deixou os sacramentos do batismo e da Eucaristia. A água para nos fazer filhos de Deus, para nos purificar do pecado. E o sangue da Eucaristia para nos alimentar, nos robustecer na fé e nos fazer amar a Deus sobre todas as coisas. Permita você que o amor te ame cada vez mais. E permita você também amar o amor que tanto te amou e que te devolveu a eternidade que havíamos todos nós perdidos.